Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas é um conteúdo que hoje eu venho disponibilizar, que é para falar como os óleos essenciais podem atuar no campo emocional, como que a gente pode utilizar isso da melhor forma possível. Mas primeiro, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Silva. Eu sou aromaterapeuta, sou advogada de formação, mas o que eu me apaixonei mesmo foi na questão dos óleos essenciais, na aromaterapia. Sou consultora de bem-estar da doTERRA. Meu objetivo sempre é compartilhar as experiências que eu tenho com outras pessoas, com os atendimentos que eu faço, passar as informações dos óleos para o maior número de pessoas. Eu amo falar sobre eles, mas, sobretudo, eu amo falar sobre como os óleos essenciais podem atuar no nosso emocional. Mas para que a gente entenda como funciona todo esse... como que a gente pode tirar o máximo dos benefícios dos óleos essenciais na saúde emocional, eu preciso explicar algumas coisas para que a gente construa o raciocínio e construa a base para que a gente tenha um entendimento melhor. Então, vamos lá. Quando a gente fala em olfato e as emoções, elas estão muito interligadas. A ideia é como se o nosso olfato tivesse um plug direto com as nossas emoções. Está intimamente ligado. Então, a gente tem duas situações, né? Tem um lado da natureza do aroma e tem a experiência prévia que a pessoa eventualmente tem. Então, por exemplo, existe um consenso quando se diz respeito, por exemplo, a um ovo podre. Todo mundo inala aquele aroma e entende que é um mau cheiro, então não gosta porque é da natureza daquele cheiro, mas tem aquela questão do cheiro, do aroma, de experiência prévia. E muitas vezes pode haver sentimentos muito diferentes quando duas pessoas inalam um mesmo aroma. Então, por exemplo, uma pessoa que inala um óleo de rosas. Uma pessoa pode ter um evento negativo, ou seja, o funeral de algum parente, por exemplo. Mas uma outra pessoa associa aquele cheiro de rosas a um evento muito alegre, muito feliz, o buquê de flores do casamento. Entende? Então, assim, a experiência, ela pode interferir de como se a pessoa gosta ou não daquele aroma. E o que é interessante? Eu gosto muito de fazer experiências olfativas. Então, eu coloco vários óleos para a pessoa inalar e eu deixo que ela fique à vontade para ir inalando vários óleos. E o que eu percebo, que depois, enquanto eu estou fazendo a anamnese, depois o que eu percebo é que, muitas vezes, quando a pessoa inala um óleo essencial e fala, eu não gostei desse óleo. Normalmente, muitas vezes isso acontece, aquela pessoa precisa exatamente daquele óleo para equilibrar alguma questão emocional que ela tem que não está sendo bem resolvida. Então, o que é importante a gente entender? Qual é o caminho que os óleos essenciais fazem no nosso corpo a partir do momento da inalação. Então, pingou uma gotinha do óleo nas mãos e fez a inalação, acontece simultaneamente dois caminhos. Abre dois caminhos no uso dos óleos. Então, o primeiro caminho, mas é simultâneo, tá, gente? Inalou, o que acontece? Vai para a cavidade nasal. Na cavidade nasal, tem as células receptoras e tem umas espécies de cabelinho, né? Que é o nosso bulbo olfativo. É como se eles tivessem... como se a molécula, né, do óleo essencial grudasse ali naquela... A química da molécula encaixasse ali naquele cabelinho, que é o bulbo olfativo, e já mandasse informação lá para o nosso sistema límbico. E aí, no sistema límbico, acontece de estar lá no hipotálamo, né, hipocampo, e o que acontece ali? Lá estão as nossas memórias, aquelas coisas que a gente lembra e aquelas coisas que a gente não lembra. E aí começa a sentir os efeitos emocionais na inalação. Só que, ao mesmo tempo, os óleos essenciais também foram para o pulmão. E lá no pulmão, o que acontece? Os óleos essenciais vão atravessar a nossa membrana celular, vão mandar informação para as outras células, cai na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, a gente já começa a ter efeito físico. Então, todo o caminho que aquele óleo percorreu dentro do nosso corpo, todos os órgãos que ele foi passando, todos os sistemas corporais que ele foi passando, ele, de alguma maneira, ainda que aquele órgão esteja funcionando muito bem,
de alguma maneira, ele está trazendo algum benefício, né? Ele está trazendo vitalidade para aquele órgão, ainda que ele esteja bem. E se eventualmente aquele órgão não estiver bem e aquele composto químico daquele óleo for condizente para aquele órgão que não está funcionando bem, obviamente que você já vai ter todos os benefícios dos óleos naquele órgão que eventualmente... O benefício é inerente do óleo essencial, né, gente? Porque muitas vezes pode até ser que você esteja usando um óleo que não seja específico, mas de alguma maneira, todos os óleos, ele vai ter, é inerente ao óleo essencial ter benefícios, não tem como escapar disso. Então, tem o caminho que vai aqui para as vias aéreas, né? Então, vai para a parte emocional e também tem a questão física quando ele cai na corrente sanguínea. Muito bem. E o que eles podem fazer no nosso sistema emocional, né? Qual é o suporte que a gente pode ter? Gente, é um papel poderosíssimo que os óleos essenciais têm no nosso suporte emocional. E por que eu falo isso? Porque, na verdade, ele restaura o nosso equilíbrio emocional. Só que antes a gente precisa passar por alguns estágios. Precisa entender alguns estágios que os óleos essenciais passam para a gente começar a tirar os benefícios nessa parte emocional. O que acontece? Os óleos essenciais, a gente sabe que ele pode ser entre 40 a 60 vezes mais poderoso, mais potente do que uma planta. Então, se você fizer macerar um chá e tomar, não é a mesma coisa de um óleo essencial que foi destilado, extraído, que precisa de muitos quilos de uma determinada fruta, ou folha, ou flor, para fazer 5, 15 ml de um óleo. Então, a gente sabe que ele é extremamente concentrado. E essa concentração ajuda no que tange a usar pouco, né? Eu sempre falo que os óleos essenciais vale aquela regra do que menos é mais. E tem uma outra coisa que é assim, tudo que os óleos essenciais fazem para as plantas no habitat natural dela, ela faz para nós no nosso corpo e automaticamente na nossa parte emocional. Então, vai nos ajudar a lutar contra micro-organismos, vai ajudar a purificar órgãos, né? Vai limpar aí os nossos sistemas e glândulas, enfim. E nesse momento que causa a homeostase, ou seja, o equilíbrio. Os óleos essenciais, eles dão esse suporte para nós no sentido de que nós mesmos, o nosso corpo tem essa capacidade de autorregeneração, o nosso corpo tem essa capacidade de melhorar e harmonizar as funções corporais, elevando a vibração do nosso corpo. Então, lembra que eu falei que passa por alguns estágios, né? Então, a parte física, ele vai ajudar o nosso próprio corpo a causar essa homeostase, a buscar esse equilíbrio. Mas também, o que acontece? A gente vai trabalhar nessa parte do coração. E eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o coração, foi feito um estudo, um experimento, a física quântica, né? Se for medir uma emoção de uma pessoa, seja ela boa ou ruim, não importa. Então, se você lembra de algum evento que te marcou muito, se você quer muito alguma coisa, e se a gente pudesse, pode, né? Se a gente medir isso, a emoção do coração tem 5.000 vezes mais, o pulso, né, do coração é 5.000 vezes mais potente do que a do cérebro. Então, sempre que você usa os óleos essenciais, você eleva a vibração, e o coração é um lugar onde bombeia, né, todo esse sangue que está ali. Então, por isso que o coração é um órgão extremamente útil na entrega, né, dos óleos essenciais para todos os nossos órgãos. E eu não sei se vocês conhecem, mas tem um equipamento que ele tira uma foto da aura da pessoa. E entre muitas coisas que eles medem, que essa foto mede, né, que essa máquina pode medir, que sai uma foto do corpo da aura da pessoa, essa foto, ela registra a vibração do nosso corpo. E por que isso é importante? Porque tudo é vibração, né? Essa mesa vibra, esse frasco vibra, o nosso corpo vibra, um cadáver vibra. Então, tudo tem vibração. E não seria diferente com os óleos essenciais, porque é algo que é retirado da natureza. Então, e com todo o respeito que a do Terra tem pela natureza, o nosso óleo não poderia ser diferente. Então, foi feito um estudo de 2 pessoas, é feita a foto e mede a vibração no corpo da pessoa naquele momento. E esse experimento foi feito com café. E aí as 2 pessoas tomam um gole de café e vão embora. E mede de novo, vê que a vibração do corpo dessas 2 pessoas cai. No dia seguinte, elas voltam. Uma faz uso do óleo essencial e a outra não. E voltam a fazer uma foto.
Quando eles voltam a fazer essa foto, é incrível que essa pessoa que fez o uso dos óleos essenciais já teve a vibração retomada no valor normal que ela tinha tido no dia anterior. E é que a pessoa tinha tomado só café, ainda tinha melhorado um pouco em relação a foto seguinte, né? Mas ainda não estava na mesma vibração que estava antes. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A vibração do nosso corpo ela é muito importante, os óleos auxiliam muito nesse processo. E eu gosto muito de falar que muitas vezes as pessoas têm muita paciência com o remédio. Vai ao médico, compra o remédio, o médico passa uma dosagem, não dá certo, aí volta, troca o remédio, troca a dosagem, volta de novo. Mas a pessoa tem paciência para tentar muitas vezes. Mas é impaciente, é intolerante no sentido de que somos pessoas únicas e de repente a gente precisa testar mais de um óleo. Eu sempre dou o exemplo da minha neta, que ela prefere a camomila romana à lavanda para dormir, por exemplo. Então, nós somos seres únicos e a gente precisa entender que o nosso corpo precisa se encontrar. E muitas vezes acontece o seguinte, não são todas as vezes, obviamente, mas já aconteceu algumas vezes de a pessoa começar a fazer uso dos óleos essenciais para a questão emocional e acontece uma espécie de retrocesso. É como se a pessoa piorasse. E aí a pessoa fica naquela dúvida, isso não está funcionando, eu não vou usar isso porque... Eu já sabia, né? Eu já sabia que isso não ia funcionar, porque, ai, nossa, uma gotinha desse óleo vai funcionar? Eu já sabia que não ia funcionar, né? Que aí o que acontece? A pessoa para de usar. Ela não tem essa paciência de esperar que os óleos façam um trabalho duro, que a gente ficou anos construindo para chegar ali, e aí, às vezes, em uma, duas vezes, em uma semana, quer que todos os problemas sejam resolvidos. Por quê? Por que isso acontece? Porque a grande maioria das pessoas tem a síndrome da cura sintomática, ou seja, toma um remédio, passa, né, porque tá só no sintoma, né, tá só na dor, toma um remédio, passa a dor, bom, o remédio foi ótimo porque super deu certo. E não é isso, né? Os óleos essenciais é um estilo de vida, né? Ele procura a raiz do problema. E se você entender que se o que você estiver ingerindo não estiver na tabela periódica e não estiver na natureza, como diz o Dr. Laí Ribeiro, que é um nutrólogo famoso que eu amo, se não estiver na tabela periódica e se não estiver na natureza, você sim vai estar ingerindo um alien e sim, o seu corpo vai estar reagindo com efeitos colaterais porque ele não reconhece. Então, a tendência, gente, é daqui 10 anos, se Deus quiser, muitas mais pessoas vão ter a consciência do quanto é poderoso fazer uso dos óleos essenciais, porque a gente está trazendo a natureza para dentro do nosso corpo, e isso faz toda a diferença. E é muito importante que a gente entenda como que acontece isso, o que eles fazem no nosso corpo. Eu sempre gosto de usar uma analogia que é assim, ó, por exemplo, se você tem um jardim lindo, plantou aquela grama linda e nasce lá uma erva daninha, se você tirar só a parte de cima, ela vai nascer de novo, né? Então, se você não jogar uma aguinha ali, fofar aquela terra, deixar mais fácil para puxar aquela batatinha que fica lá dentro, vai nascer de novo. E o nosso sistema emocional é justamente assim. Os óleos essenciais, eles atuam como... É como se eles preparassem, né? O nosso solo emocional, eles preparam, eles amolecem essa terra que está dura lá, que a gente foi construindo com crenças limitantes e tudo. Para quê? Para que a gente possa tirar de uma vez por todas, porque, na verdade, o que os óleos essenciais não é... Eles não tiram aquele sentimento ruim, eles não tiram aquela lembrança ruim. O que eles fazem é que você pode olhar de uma forma honesta para você mesma e falar assim, poxa, eu estou sendo controladora. Poxa, eu quero que seja tudo do meu jeito. Poxa, eu tô triste, eu tô descendo uma escada da tristeza. Por que que eu tô? Porque é assim, né? Um sentimento, você vai descendo uma escada. Então, eu tô meio chateada, mas aí eu continuo chateada e eu vou descendo, eu desço mais um degrau. Poxa, eu tô triste. Aí você vai, eu tô com medo, aí eu tô com depressão. Então, é uma escada que a gente vai descendo e que se você não tiver esse olhar para você mesmo, com amor, com generosidade, para falar para você mesma, poxa, vamos ser honesta, o que eu estou querendo controlar, e eu estou falando de mim, tá? Não estou falando de ninguém de fora, não, estou falando de mim mesma, que os olhos fizeram isso comigo. E é um trabalho diário, que você olha e você fala assim, poxa, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar essa outra condição,
Mas os olhos me deram essa clareza de pensamento, os olhos trouxeram para mim essa clareza para que eu fizesse, fosse fazendo as limpezas necessárias. Acabei? Óbvio que não. Estou no processo. Então, e tá tudo bem, faz parte. Então, lembra que eu comentei sobre as crenças limitantes? As crenças limitantes, elas são um outro fator que contribui para essa questão emocional. Aí eu já falei do corpo físico, já falei do coração, e aí as crenças limitantes, gente, é algo todo mundo tem, né? Pode ser, todo mundo tem, as negativas e as positivas, todo mundo tem, uns mais, outros menos, mas a real é que todo mundo tem crença negativa e crença positiva. E o que é? São aquelas ideias, são aqueles pensamentos que a gente tem lá, está tão no profundo do nosso inconsciente, está tão enraizado no nosso inconsciente, que a gente nem se dá conta, e está no piloto automático, a gente está só fazendo, só vai, sabe? E aí quando você para, você fala, poxa, isso já aconteceu comigo. Aí, de novo. Aí você fala, poxa, tem alguma coisa muito errada, eu preciso melhorar isso. Isso tudo é autoconhecimento. E os óleos essenciais fazem isso, gente, que vocês não estão entendendo como eles podem fazer isso pela gente. Então, algumas crenças limitantes, né, que as pessoas podem ter. É que dinheiro é sujo, todo rico é ladrão, que nenhum homem presta, que todos os homens são mulherengo, é melhor ser pobre, né? Porque você já pensou, nenhum rico vai para o céu, e eu quero ir para o céu. Então, né? Então, por aí vai. Se a gente fosse falar das crenças limitantes, são inúmeras. E aí, por isso que aquele padrão se repete. E é por isso que a gente precisa tirar essa erva daninha. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos com honestidade, sem medo, e poder arrumar isso, né? Então, os óleos essenciais, porque de repente você pode falar assim, nossa, mas eu tô com tanto medo. Ai, eu tô ansiosa. Eu tô triste. Mas você, na verdade, às vezes, a pessoa nem sabe por que ela tá sentindo aquilo. E aí é isso, é justamente esse é o ponto. É aí que os óleos essenciais entram, é aí que tudo pode mudar, é aí que pode ficar tudo diferente. Por quê? Porque eles vão nos ajudar a clarear esses padrões negativos, eliminar essas crenças, substituir, criar uma nova sinapse neural, criar um novo caminho, fortalecer um novo músculo neural que eu posso me sentir triste? Posso. Eu posso permanecer triste? Não devo, né? Então não posso evitar que um sentimento negativo chegue, mas eu posso evitar que ele puxe a cadeira, sente e fique ali, ó, fazendo hora, entendeu? Porque eu não posso estar feliz e triste ao mesmo tempo. Então, se tem a tristeza dentro de mim, eu não consigo ter o sentimento, porque os dois não podem ocupar o mesmo lugar. E quando eu vejo isso com clareza, todas essas energias presas, sabe? Esse padrão de energia que está impregnado lá no nosso inconsciente, ele acaba sendo associado a emoções negativas e isso só prejudica a gente. E aí é nessa hora que a gente faz a substituição, e eu acho isso lindo, maravilhoso, porque os óleos essenciais têm essa potência, essa capacidade. E aí, o que eu quero? Eu quero apresentar grupos de óleos essenciais, como eles atuam. Essa breve introdução foi para vocês entenderem o caminho dos óleos essenciais, como que está funcionando a nossa parte emocional e o que os óleos podem fazer. Então, os grupos de óleos essenciais, eles possuem características similares. Mas o que acontece? Cada um deles tem uma peculiaridade. Então, assim, às vezes tem um óleo que é muito específico para aquela situação. Isso faz daquele óleo um óleo único, né? Mas a gente vai transitar por 8 grupos de óleos aí, e a gente vai entender cada um deles. E é claro, óbvio que, assim, o acompanhamento da pessoa que te convidou para assistir esse vídeo, né, essa aula, é muito importante, porque nessa conversa a gente consegue entender com clareza o que a gente pode fazer, qual óleo a gente pode usar, qual associação, qual a combinação de óleos a gente pode usar. Então, agora eu quero até... Opa! Ai, meu Deus, saiu daqui ele. Eu quero só compartilhar com vocês uma tela para eu mostrar para vocês como que funciona esses 8 grupos aqui. Alt Tab. Alt Tab. Aqui. Agora nós vamos fazer uma... Aqui, aqui e aqui. Muito bem.
Olha aí, nós vamos transitar por 8 grupos de óleos essenciais. Então, o primeiro grupo são das folhas. Então, nesse grupo das folhas está lá melaleuca, peppermint, eucalipto, alecrim e o vetiver. Esses óleos, basicamente, a estrutura das propriedades dele é que são antisséptico, anti-inflamatório, analgésico, antibacteriano e antimicrobiano. Mas aí, o que eles fazem na parte emocional? Qual é a energia positiva que eles trazem para nós? Aceitação, ser um pouco mais flexível, ter a mente mais aberta, se sentir mais revigorado, iluminado, que está progredindo nas ações. E qual é a energia negativa que ele pode tratar? Então, quando você fizer uma autoanálise e você perceber, poxa, eu estou sendo teimoso, poxa, eu estou sendo inflexível. Então, você percebe que esses óleos são óleos que vão te auxiliar nessa questão que você está analisando e que você viu. Bom, eu realmente estou eu estou muito parado, eu preciso me movimentar mais, eu estou me sentindo paralisado. Esses óleos possuem características que podem te ajudar nessa situação. Aí, por exemplo, se você vai para os florais, o que os florais têm como característica? Propriedades. São anti-inflamatório, antiespasmódico. Vocês vão entender lá na frente o quão é importante usar um óleo antiespasmódico, antihistamínico, né, para alergias e tal, regenerativo, antiviral. Então, quais são as energias que eles são capazes de melhorar? São capazes de deixar uma pessoa que está querendo se expressar melhor, uma pessoa que está querendo se sentir mais tranquilo, que tem mais luz, que se sente amado, que ele sente que ele pertence a algum lugar, ele consegue se comunicar, ele consegue ser mais expressivo. Então, ó, salve clareia, gerânio, helicrísio. Gente, helicrísio é um óleo maravilhoso, que ele serve para tantas coisas maravilhosas, esse óleo. Lavanda, neroli. O neroli, ele é da flor de laranjeira, né? Rose, óleo de rosas, né? Yarroupou, ylang-ylang são os óleos que eles são extraídos de flores, né? Ou da parte aérea ali da planta. Outro grupo, os amadeirados. Os amadeirados, eles têm o poder... gente, madeira tem a ver com as árvores, né? Então, por exemplo, uma árvore, ela não tem pressa. Ela sente que ela precisa, diante de uma situação difícil, ela precisa ficar ali, passar por aquela situação, não fugir, não ir para o espaço, não tentar ficar fora daquela situação. Os óleos amadeirados, ele tem esse poder de aterramento, né? Então, ele te deixa seguro de que você está ali, você está presente e que aquela situação vai passar. Então, as energias positivas que ele pode te trazer é te trazer estímulo para você progredir, para você ficar com coragem. Porque, olha só, às vezes na tempestade o passarinho passa aqui, ele para aqui e só espera passar. Porque ele sabe que vai passar. Então, as árvores têm isso também, né? Então, o arbovitae, que é uma planta que ela fica, depois de 28 anos que ela foi extraída, ela continua viva ainda. Os óleos essenciais são extraídos só da árvore morta, que ela não está morta, ela ainda fica 28 anos podendo ser extraída, né? Então, o arbovitae, cedro, ciprés, Douglas fir, adoro esse óleo, eucalipto, o juniper, né, que é um óleo incrível, petigrã, sândalo, Siberian fir, são óleos que são amadeirados e que têm esse potencial de trazer esse aterramento. E quais são as energias negativas que ele pode trabalhar? Se você estiver se sentindo bloqueado, sem inspiração, inseguro, né, com a mente congestionada, é um óleo incrível para você usar. E muitas vezes a pessoa está em processo de luto, processo de perda, então os amadeirados, esses óleos são óleos que são incríveis para você colocar, por exemplo, num difusor, passar na sola dos pés, porque são óleos que vão te ajudar a passar por essa fase difícil. Os cítricos. Bem, os cítricos são os óleos da alegria, né? São os óleos que o bergamota vai te ajudar na autoconfiança, grapefruit vai te ajudar a aceitar o seu corpo como você é, o white orange, o óleo que vai te ajudar a ficar mais alegre, a ficar mais feliz, de se sentir renovado. O lemon vai dar aquele up, né? Se você colocar no difusor, fica aquele aroma de frescor, aquela coisa maravilhosa. O tangerina
se você estiver hiperativo, com a cabeça muito congestionada, ele vai te trazer aquela criatividade novamente daquela sua criança que você deixou adormecida lá atrás. Então, os cítricos são incríveis para revigorar, para desintoxicar. Então, olha lá, ó, eles são estimulantes, ao mesmo tempo, é um estimulante, calmante, mas não no sentido de fazer você ficar com sono para dormir, não, é um calmante de se sentir seguro, de que está tudo bem, vai ficar tudo bem. Energizante, antioxidante poderoso, então todos esses óleos aí, eu super recomendo, porque é o antioxidante que vai te ajudar aí no envelhecimento, enfim, várias coisas que a gente pode usar aí dos cítricos. E aí, o que a gente vai usar? Olha lá, na energia positiva, revigorado, alegre, energia, sabe? Um sentimento bom, um sentimento de estar sendo acolhido. É incrível, os cítricos são incríveis. E quais são as energias negativas que a gente pode trabalhar? Principalmente aquela questão da tristeza, sabe? De desânimo, de não saber muito bem o que vai fazer. Então, usa esses óleos, porque eu falo muito isso. Não é que os óleos vão tirar todos os problemas da nossa vida, não, não é isso. Mas, poxa, quando você tem uma ferramenta que não te dá nenhuma contraindicação para que você realmente olhe as coisas com clareza, sai da ilha, né? Para você poder enxergar, porque se você está dentro da ilha, você não enxerga a dimensão da ilha, você não enxerga as possibilidades que você tem, e de repente, esses olhos fazem justamente isso, abrir os seus olhos para as infinitas possibilidades que o universo tem todos os dias, em todos os campos para nós, e a gente não deve, né? Poder até pode, porque muitas vezes a gente faz isso, mas a gente não deve desperdiçar toda essa capacidade que o universo faz aí com a gente. Vamos lá. E as ervas, que são os herbais, né? Olha lá, manjericão, tanaceto azul. Gente, eu não sei se alguém já usou esse tanaceto azul, eu tô adorando ele. É muito bom. Ele tem no Deep Blue, mas eu comprei ele sozinho e tô adorando esse óleo. Ele ajuda na clareza de pensamento, procrastinação, botar você para frente para andar. Então, vamos lá. Coentro, manjerona, gente, manjerona é incrível, é um óleo maravilhoso. Melissa, orégano. Pessoas que são assim orgulhosas, que têm dificuldade de aceitar a opinião do outro, bota um orégano lá no difusor que você vai ver que essa pessoa vai começar a melhorar. Não precisa falar que ela é orgulhosa, porque ela vai ficar muito brava, não vai querer saber. Mas bota um orégano lá que vai melhorar muito. Patchouli, peppermint, spearmint é um outro óleo que é muito bacana para você trazer essa limpeza aí para o ambiente. E o tomilho. Quais são as energias positivas que esses óleos podem fazer? Aceitação, ser mais flexível, porque não adianta, né? Por exemplo, o Bluetense, ele vai muito na questão do Deep Blue, para questões articulares. A gente precisa ser mais flexível. As nossas articulações são para isso, para que a gente seja flexível. Se a gente se enrijece, se a gente tem opinião muito fechada, se a gente não aceita uma opinião diferente, as juntas vão começar a se enrijecer. Então, vamos ser mais mente aberta, vamos aceitar mais a opinião alheia, vamos ser mais confiantes de que a gente não precisa estar certo o tempo todo, né? E qual é a situação, energia negativa que a gente pode, energia ou emoção negativa que a gente pode abordar com esses olhos aí, ó? Teimosia, irritação, inflexibilidade, né? A pessoa que fica desagradado, duvidoso. Olha lá, é o óleo que vai nos ajudar nessa situação. Antifúngico, antibacteriano, antiparasitário. É um desintoxicante. A gente vai entender mais lá na frente os óleos desintoxicantes, que são incríveis para a gente tomar. Bom, e as especiarias? As especiarias são os temperos, né? Então, pimenta preta, cardamomo, canela, cravo, coentro, erva doce e gengibre. São óleos que ajudam muito, assim, a te trazer um pouco de conforto. E, ao mesmo tempo, são aqueles óleos que te aquecem, né? Que te promovem. Então, as energias positivas e emoções positivas que a gente pode sentir com esses óleos são a honestidade com a gente mesmo, né? Olhar para a gente mesmo de forma honesta, ser mais receptivo, empoderado diante de alguma situação. E as emoções que ele vai trabalhar se você está se sentindo reprimido, se você está se sentindo negado, excluído de algum grupo, se você não está se sentindo pertencente a nenhum lugar, se você está apreensivo, como que as coisas vão acontecer? E quando você fica com medo do que vai acontecer, você acaba eu acho que eu não vou, você fica entediado, desinteressado, e esse óleo não, ele vai te jogar para frente, e eu adoro usar gengibre no meu
no meu Terra Mix, adoro, fica com um gostinho ótimo. E aí, o que que eles promovem? Quais são as principais propriedades, né? Aquecimento, um excelente estimulante digestivo, ou seja, se você tiver com aquelas situações que você não consegue digerir muito bem, se você não é uma pessoa que aceita muito fácil mudanças, que está sempre com o pé atrás com coisas novas, os digestivos são muito bons. Anti-infeccioso, afrodisíaco, porque né, eles aquecem, eles estimulam a circulação sanguínea, e quando você tem a circulação sanguínea ativada, o que as veias, artérias, qual é a associação das veias e as artérias com a parte emocional? É o fluxo de ideias. Então, se as suas veias estão obstruídas, é porque você está trancando aí só num pensamento fixo. Todos aqueles caminhos que são as nossas veias, as nossas artérias, elas precisam ser fluidas. E para ser fluida, né, a gente precisa deixar que as coisas aconteçam naturalmente, sair do controle. E esses óleos ajudam muito nessa parte, não só da parte digestiva, mas também de ser de propiciar que esse caminho fique liberado aí, fique propício para que a gente faça as mudanças necessárias no nosso emocional. Deixa eu mudar aqui que não está mudando. Parou de mudar por quê? Aí, vamos lá, as resinas. Aqui nessa resina não está o breu branco, que também é uma resina, né? Que é uma larvinha faz um buraquinho lá na árvore, a árvore como proteção solta a resina, que é o breu branco. E olha que engraçado, né? O breu branco não está aqui nesse meu slide, mas ele já coloca aqui, ó, é uma pessoa que está desconectado. Então, as resinas têm esse poder, né? Tem essa característica similar, de trazer você de uma situação obscura para uma transcendência, né? Eles ajudam você a se restaurar, se fortalecer, sair de uma condição ruim para uma condição boa. Então, analgésico, então, se você tem dores emocionais profundas, ele é um óleo que vai te atuar muito bem, te trazer para o momento presente, né? Te traz conexão. Faz com que você se sinta iluminado. O breu branco tem isso, né? O breu de preto e branco de luz. Então, as resinas, né? O copaíba, anti-inflamatório poderosíssimo, que eu não fico sem. Frankincense é só simplesmente o óleo dos olhos, e a mirra, que eu amo, né? Ela te conecta com a mãe, não só com a mãe natureza, como a mãe biológica, como o seu lado feminino. Eu gosto muito da mirra, é um óleo incrível. E as raízes. Bem, as raízes, gente, especialmente o vetiver, né? Ela é uma gramínea, ela é uma raiz que é muito profunda, ela vai buscar água lá, porque ela é de uma região muito seca, muito árida, né? Então, essas raízes vão buscar águas na profundeza da terra lá. Isso faz com que você se sinta enraizado mesmo quando você usa esse óleo. Faz com que você fique... Porque é a história da árvore, né? São as raízes que vão te deixar se sentindo centrado, se sentindo consciente, se sentindo... Você é a sua própria prioridade. Então, se você estiver se sentindo desconectado, se você estiver se sentindo desatento, se você estiver se sentindo com a cabeça lá nas nuvens, são os dois óleos para você usar, que é o nardo e o vetiver, que é simplesmente maravilhoso. Então, algumas propriedades deles são calmantes, né? O aterramento, aliás, como eu falei, sedativo, restaurador, e todos eles têm esse poder neuroprotetor. Eles ajudam lá nas nossas conexões, terminações neurais lá, a melhorar toda essa questão do neuroprotetor. Bom, vamos lá. E aí, eu quero falar para vocês um pouco sobre como que a gente pode usar e saber qual óleo que eu vou usar para as minhas emoções. Então, o que é importante a gente saber? Que existem grupos de emoções. E dentro desses grupos, a gente vai procurar quais são as emoções que a gente está sentindo. Esse é o primeiro passo. E daí, começar a atuar, pensar em quais os óleos a gente pode escolher. Mas mais do que isso é o seguinte, quando você pensa que você está com uma dor física, a gente pode pensar em usar os analgésicos, por exemplo. Então, eu trouxe alguns exemplos só para vocês entenderem. A gente faz uma comparação do sintoma físico com o sintoma emocional
e procura o óleo essencial que atende na parte física e que ele pode também te atender na parte emocional. E como isso funciona? Então, por exemplo, a dor física, provavelmente ela tem uma raiz no sofrimento, na perda, no luto, ou numa raiva, né? Então a pessoa fica tanto tempo com aquela raiva que ela fica sofrendo por muito tempo. Ela sente muita culpa e tudo isso gera dor. Então, quais os óleos que a gente pode usar? Os óleos que são analgésicos. A gente vai procurar os óleos que têm essa característica de analgesia e vamos usar justamente esses óleos. E aí, por exemplo, eu tô com bronquite, eu tô com renite, eu tô com sinusite. Tudo isso é uma inflamação do corpo físico. Mas qual é a raiz disso? É uma pessoa que todas as pessoas, grande, né? Assim, até hoje eu não falei com uma pessoa que fosse isso e desse errado, mas as pessoas que têm essa questão inflamatória, bronco-inflamatória aqui, ela tem uma irritação com alguém muito próximo. Então, essa raiva, ela passa a ser uma inflamação da mente. E essa inflamação da mente acaba indo para o corpo físico também. Então, quais são os anti-inflamatórios que a gente pode tomar? Bom, o copaíba é o primeiro de todos, né? Olíbano, mirra, alecrim, que são óleos que são anti-inflamatórios, que você pode usar tanto na parte física, como na parte emocional. E os antiespasmódicos? Tem pessoas que têm muitas câimbras. Câimbra física, né? Porque a câimbra é uma tensão muscular. Só que qual que é a associação emocional disso? A nossa mente, ela lidou muito tempo com alguma coisa que me dá muito medo. Eu me sinto amedrontada quando eu penso em determinada situação. Quando você fica muito tempo nessa condição, o medo vai te tensionar. E aí, o que acontece? Você causa aquela sensação de aperto no peito e o antiespasmódico, que ele ajuda na cãibra muscular, ele também ajuda nessa cãibra emocional. Então, você pode usar aí óleos como erva doce, bergamota, manjerona, lavanda, que são óleos que são antiespasmódicos. A raiva e a culpa também. São dois sentimentos que entram aqui nesse grupo de sentimentos. E quando a gente fala de antiviral e fungicida, por exemplo, tem mulheres que sofrem, por exemplo, de candidíase recorrente. Ela está tratando, fica com candidíase, trata, daqui a pouco está de novo, daqui a pouco está de novo. O ciúme, ele é considerado uma espécie de fungo. Então, que tipo de óleo que a gente vai usar para cândida, que é um fungo? Um antiviral ou um fungicida. Então, dependendo da situação, se for um fungicida ou um antiviral. Por quê? Porque tem uma relação muito íntima de uma mulher que desenvolve cândida com desconfiança. Ela tem raiva do cônjuge porque está sempre longe, porque está sempre distante, ela se sente carente afetivamente, sente ciúme desse companheiro. Isso faz com que ela tenha com recorrência candidíase. Então, tá com fungo, tá com vírus, a gente pode usar os óleos essenciais que a gente usaria, por exemplo, na unha, né? Qual é o antiviral e o antifúngico conhecidíssimo que a gente tem aí? Melaleu, carbovitae, alecrim, cravo, orégano, tomilho. São óleos que têm essa função, ou fungicida ou antiviral. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo construir essa ideia de que o que os óleos essenciais fazem na parte física, eles também podem fazer na parte emocional. Vamos mais um exemplo? Um anticatarral, por exemplo. A pessoa tem muita secreção no peito, ela está sempre com o peito congestionado, e aí você fala assim, bom, mas qual é a relação emocional? A culpa. Uma pessoa que se sente culpada porque ela não foi boa bastante, ela não fez tanto quanto ela poderia ter feito, ela deveria ter se empenhado mais. Essa culpa faz com que ela fique com a mente congestionada. E essa mente congestionada acaba refletindo no corpo. E como? Esse sentimento acumulado de culpa faz com que ela sinta toda essa congestão. Outro dia eu atendi uma pessoa e ela relatando que a filha estava com os brônquios cheios e tal. E é uma criança de 2 anos, ela não tem culpa por nada, ela não sente culpa de que tinha que ser mais perfeita. Ela não é, a questão não era na criança. A gente tinha que tratar a mãe. E quando eu comecei a conversar com a mãe, eu vi que todas as questões que estava refletindo numa filha, porque a criança a gente sabe, né? Que até os 7 anos é o reflexo da mãe, dos 7 aos 11 é o reflexo do pai. Então, quando você entende essas características, você começa a tratar a mãe.
Então, a mãe começou a tomar, usar os óleos essenciais que fossem nessa parte aí, dessa culpa. Então, os óleos que a gente pode usar aí, eucalipto, ciprés, helicrísio, óleo maravilhoso. Helicrísio também na parte cicatrizante. Você tem uma ferida emocional tão grande há tanto tempo, sabe? Aquela raiva que você ficou fervendo por dentro por anos, ou uma ferida emocional, uma perda tão grande que você teve que você não conseguiu aceitar, você fica com aquilo por tanto tempo que fica impregnado na sua emoção. Essas emoções, elas demandam o quê? Óleos essenciais que sejam cicatrizantes. Então, a gente vai procurar óleos que fecham ferida física, mas a gente vai trabalhar também para fechar essa ferida emocional, entende? O helicrísio entra super bem aqui nessa situação. Lavanda, olíbano, camomila romana, que são óleos que trabalham muito essa parte aí de queimadura, né? A queimadura é a raiva, sabe quando você fica muito tempo com aquela raiva fritando dentro de você? Usa uma lavanda que você vai ver como você vai começar a se sentir muito melhor. E os desintoxicantes? Bem, nosso sistema linfático, o ideal é que ele trabalhe com fluxo, né? Mas o que acontece? Qual é a principal função do nosso sistema linfático? Limpar as toxinas. Então, o rim e o fígado são os dois órgãos mais importantes para fazer essa limpeza, para fazer essa faxina. Só que muitas vezes a pessoa é duríssima com ela mesma, ou com os sentimentos, ou com os pensamentos dela. Ela desenvolve cálculo renal. Tem que tomar tem que fazer uso de óleos que vão diluir essas pedras aí. Então, os óleos essenciais, gente, tudo que a gente pode pensar neles como parte física, a gente pode associá-los à parte emocional. Então, qual que os óleos essenciais que a gente pode fazer para eliminar esse excesso de pensamento tóxico, esse excesso de lixo emocional? Porque se o nosso sistema linfático não estiver funcionando bem, é porque a gente está aí com esse monte de lixo emocional preso na gente, então a gente precisa usar lemon, salve esclareia, canela, são óleos que vão ajudar bastante. E aí, para concluir, gente, eu quero falar sobre o digestivo, porque assim, ó, tem pessoas que têm medo de mudança, medo de se expressar, não consegue digerir situações, e aí acaba guardando, engolindo, o famoso engolindo sapo, aí desenvolve ou um problema gástrico, ou aquela pessoa que não solta o passado, que fica presa ao passado, que não solta de jeito nenhum aquelas coisas que não servem mais, não vira a página, não encerra o ciclo, aí fica com o intestino preso. Então, a gente pode usar aí os digestivos, que eles vão ajudar muito nessa condição aí. A gente pode usar os Zengeste, hortelã, erva doce, que são óleos que vão ajudar muito nessa questão digestiva. Bom, é muito assunto, o assunto é longo, é um assunto que eu amo, mas, sinceramente, eu espero ter abordado esse tema de uma forma clara, que eu possa ter trazido para vocês a ideia de como a gente pode usar os óleos essenciais de forma também para nos ajudar na questão emocional. Tinha muito mais para falar, mas a gente tem um tempo aí para respeitar, então era isso que eu tinha para falar. Quem quiser me seguir, @Sua Saúde em Gotas, lá no Instagram, no canal do YouTube, eu vou ficar muito feliz de encontrar com vocês em mais essa situação. E eu fico por aqui. Um beijo enorme, muito obrigada e até a próxima.